paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria nós estarmos juntos mais um dia para estudarmos mais um pouco acerca da palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós continuaremos a nossa série de estudos dentro do livro de Jó. Hoje, especificamente, falando dentro do capítulo de número 20. Então, sem mais delongas, eu quero te convidar. Vamos estudar a palavra do Senhor? Queridos, no capítulo de número 20, nós observamos que o próximo agora a falar com Jó é Zofar. Mas nós podemos observar que ele não tem nada de diferente a dizer. Na verdade, ele utiliza-se dos mesmos argumentos já apresentados, como, por exemplo, que Deus castiga quem é perverso, ou que a melhor coisa que Jó poderia fazer seria colocar a sua vida em ordem com Deus. Só que a gente percebe que todos esses temas, como eu já bem aqui disse, eles já foram discutidos tanto por Bildade quanto por Elifaz. Só que a gente percebe que Zofar ele fica perturbado com o discurso anterior, do capítulo anterior de Jó. E aí ele sente que é necessário se pronunciar. Tanto é que a gente observa que no versículo de número 3 ele diz, Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Então a gente observa que o capítulo de número 20 ele começa justamente com uma alegação de Zofar no sentido de que ele teria sido insultado por Jó diante da defesa de Jó. E aí Zofar resolve começar a falar. E aí a gente observa, meu querido irmão, que Zofar ele traz 3 argumentos para provar que a vida dos perversos já está determinada a ser, em primeiro lugar, breve, determinada a ter um prazer temporário e, principalmente, determinada a ter uma morte dolorosa. Então, a gente pode observar que nesse capítulo inteiro, Zofar ele vai embasar as suas declarações nessas 3 premissas. Primeiro, que a vida do perverso é breve. Segundo, que o prazer do perverso é temporário. E terceiro, a morte do perverso é dolorosa. Então, queridos, nessa primeira premissa que Zofar ele tenta trazer as suas alegações, ele declara que a vida do perverso é breve. E ele diz que desde os primórdios da história do mundo, o triunfo ou o júbilo dos perversos, ele é passageiro. E é interessante porque a gente pode até perguntar para si mesmo de onde que ele tirou essa informação, De onde ele tirou essa informação? Até porque se a gente parar para analisar a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis a gente vai perceber que Deus esperou 120 anos para mandar o dilúvio. Ou seja, as misericórdias do Senhor, elas vão se renovando a cada manhã. Então a gente observa que, em razão das misericórdias do Senhor, muitas vezes o Senhor vai dando oportunidades e mais oportunidades para que as pessoas se arrependam. Então a gente observa que essa primeira alegação de que a vida do perverso é breve, ela está um pouco divergente daquilo que a gente observa na palavra do Senhor. Eu posso te dar, inclusive, outro exemplo. A gente pode observar na palavra do Senhor que os cananeus, eles viveram ali em sua terra pelo menos 4 séculos antes de serem julgados. Então, a gente observa que Deus é um Deus misericordioso, meu querido. Deus é um Deus misericordioso. E nas Escrituras, a maioria das pessoas que refletem sobre esse problema do mal no mundo, elas partem de outra premissa.
elas partem da seguinte premissa: os perversos desfrutam uma vida longa e sem grandes dificuldades, enquanto os justos sofrem muito e morrem jovens. E aí, a fim de provar que a sua argumentação estava certa, Zofar ele ignora uma porção de dados, uma porção de informações importantes. Porque, de acordo com Zofar, quanto mais o homem perverso se eleva em sucesso, maior seria a sua queda quando sobrevier sobre a sua vida o julgamento, né? E aí é como se ele fosse desaparecer como um sonho esquecido, ou como uma visão noturna que não pode ser evocada. É o que ele diz ali no versículo de número 8. Então, não apenas o perverso e o seu nome desaparecerão, como também sua riqueza vai acabar de uma vez por todas. E depois de sua morte, a verdade sobre seus crimes viria à tona, e seus filhos terão de usar a sua herança para ressarcir as pessoas que seu pai roubou, né? Só que, de acordo com Zofar, os perversos então teriam uma morte precoce e inesperada. Só que, como eu já te falei aqui, meu querido, ao investigarmos tanto a história sagrada quanto até a história secular, nós descobrimos que não existem regras fixas que determinam quando o perverso ou o justo morrerá. Em termos gerais, as pessoas que ignoram os preceitos de Deus, com certeza, estão mais vulneráveis a problemas que podem levar a uma morte prematura. E disso a gente não pode discutir, isso a gente não pode discutir. Por exemplo, a pessoa que vive uma vida em promiscuidade, se entrega ao uso de drogas, né, e tem um estilo de vida imprudente, é claro que essas questões podem contribuir para que a vida dessa pessoa ela se encurte. Só que não existe qualquer garantia de que isso acontecerá, né? A gente pode, inclusive, perceber que existem muitas pessoas que vivem uma vida fora da presença do Senhor e ainda assim elas vivem até uma idade avançada, né? E é justamente o que eu falei aqui. Talvez a sua vida esteja sendo prolongada justamente por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus, dando tempo para que essas pessoas se arrependam. Só que Zofar, ele não estava se referindo às consequências naturais de uma vida perversa. Ele não estava se referindo a essas situações que eu mencionei aqui para você, meu querido. Mas ele estava tratando justamente sobre o julgamento de Deus sobre os pecadores. Não só Zofar, quanto também seus outros dois amigos, eles estavam certos de que Jó era um hipócrita e de que a sua vida de piedade era uma mentira e servia apenas para encobrir os seus pecados secretos. É interessante até, a gente vai observar mais na frente, quando a gente chegar no capítulo oportuno, que em um determinado momento do discurso de outro amigo, né, de Jó, não de Zofar, mas de Elifaz, ele chega a citar alguns dos pecados que Jó teria cometido, né? Porém, nós precisamos entender que Deus nem sempre julga os hipócritas e os outros pecadores de imediato. E, meu querido, a morte de uma pessoa jovem não é evidência alguma de que ela fosse dissimulada ou que estivesse vivendo uma vida em pecado. Nós temos exemplos de muitos grandes homens de Deus que trabalharam em prol da obra do Senhor, viveram uma vida íntegra e correta e que morreram muito novos. Nós temos exemplos de missionários que entregaram as suas vidas para pregar o evangelho em locais ermos, em locais de difícil acesso, e esses homens acabaram, infelizmente, morrendo cedo. E isso não necessariamente vai trazer o argumento de que eles estavam vivendo uma vida em pecados secretos. Porque é justamente isso que Zofar está querendo dizer. De acordo com Zofar, esses homens, eles devem ser culpados de pecados secretos de modo que Deus lhes tira a vida na flor da idade. Então, o primeiro argumento que Zofar usa é esse. A brevidade da vida do perverso. Só que como eu estou trazendo aqui para você, a gente não pode tratar dessa forma como Zofar queria tratar. A segunda questão que Zofar trata, ele alega que o prazer
do ímpio é temporário. E aqui, Zofar ele usa o ato de comer como sua imagem principal. O indivíduo perverso ele desfruta o pecado como quem saboreia um alimento, degustando-o de forma demorada antes de engoli-lo. Na verdade, ele gosta tanto do pecado que não consegue obrigar-se a engoli-lo. Porém, essa comida deliciosa em sua boca acaba se tornando um veneno e faz com que esse indivíduo adoeça e vomite tudo. Enquanto havia ali, enquanto ele estava desfrutando do seu pecado, não percebendo que havia sido picado por uma serpente venenosa e que estava condenado a morrer. Ou seja, em outras palavras, o pecado traz consigo tanto o prazer quanto o castigo. E se alguém deseja provar uma coisa, deve aceitar também a outra. Então, é como dizem Hebreus, os prazeres do pecado são transitórios. Hebreus 11, capítulo de número 25. Só que, meu irmão, a gente precisa entender que o julgamento de Deus ele vai muito mais longe. Ele vai muito mais longe. O perverso, ele não apenas adoece em decorrência do seu pecado, como também não tem prazer nas bênçãos diárias da vida. Não tem prazer nas bênçãos diárias da vida. Pense comigo, a terra de Canaã, ela manava leite e mel. E o leite e mel não eram luxos, mas sim alimentos básicos, de modo que uma terra assim seria produtiva e ela poderia sustentar o seu povo. Mas o perverso, ele perde o gosto pelas coisas simples da vida e nada mais satisfaz o perverso. O seu apetite pelo pecado destrói o prazer que ele tem de receber de Deus as bênçãos mais essenciais da vida. E quando Zofar ele usa essa imagem de uma pessoa comendo, ele deixa duas coisas muito claras no texto. Aquilo que o perverso engolir o fará adoecer, e também tirará dele o desejo pelas coisas boas da vida. A gente pode, inclusive, observar que ele afirma que esse indivíduo não será capaz de desfrutar algumas das coisas pelas quais ele trabalhou. As riquezas que ele adquiriu por seu pecado não vão trazer satisfação para ele. Sem dúvida, nós podemos ver isso na vida de muitas pessoas que rejeitam a Cristo e se entregam aos prazeres do pecado. Quanto mais se deixam levar por esses prazeres, maior é o seu desejo, e quanto mais eles se saciam nesses desejos, menos satisfação eles encontram dentro de si mesmo. Quanto menos satisfação sentem, mais precisam pecar a fim de experimentar novamente as mesmas sensações de outrora. E quanto mais pecam, mais destroem a sua capacidade de desfrutar de qualquer coisa. Em outras palavras, essas pessoas se perderam completamente e os mecanismos de sua vida já não funcionam mais como outrora. Só que não para por aí. Zofar ele também traz uma terceira argumentação. Zofar ele também demonstra que a morte do homem ímpio é dolorosa. Nem mesmo as riquezas do perverso poderão evitar que a morte sobrevenha, É o que a gente observa no versículo 20 do capítulo de número 20. Enquanto o perverso desfruta sua prosperidade, o perverso ele sente as aflições, as tribulações e a ira consumidora de Deus. É o que ele diz no versículo 23, que o Senhor mandará sobre ele o furor da sua ira. E o perverso vai poder até tentar fugir, mas Deus o atacará com uma espada e o transpassará como uma flecha com uma ponta de bronze. Nessa altura do seu discurso, Zofar ele começa a falar como Bildade lá no capítulo de número 18. Ele descreve o perverso tentando escapar do julgamento de Deus. As flechas vêm em sua direção enquanto corre na escuridão, e o fogo cai ao seu redor.
Então ele é pego por uma inundação que destrói tudo. Mas esse ainda não é o fim. Zofar ele conclui o seu discurso dizendo que o perverso é levado para o tribunal, em que o céu e a terra testemunham contra ele e o declaram culpado. Então, meu querido, no capítulo de número 20, a gente percebe que Zofar, no seu discurso, como eu te falei, ele traz 3 premissas. A primeira, que a vida para o ímpio, para o perverso, é breve. A segunda, que o prazer do perverso ou do ímpio é temporário. E terceiro, que a morte do perverso ou do ímpio é dolorosa. Só que Zofar, ele utiliza esses argumentos lançando sobre Jó todas essas situações. Zofar, ele traz essa reflexão alegando que a vida de Jó seria breve, em decorrência da sua vida perversa, em decorrência dos seus prazeres e pecados ocultos, né? Ele traz as alegações de modo que o prazer de Jó seria temporário em razão de todos os pecados que ele havia cometido e que ele sofreria uma morte dolorosa em razão de tudo que ele havia feito. Então, meu querido, nós podemos observar no capítulo de número 20 essas 3 premissas, essas 3 alegações de Zofar quanto à situação de Jó. Só que não para por aí. A gente vai observar que no capítulo de número 21 a história continua e aí a gente começa a ter uma outra ótica de tudo aquilo que Zofar fala acerca de Jó. Então, eu convido você para estar comigo amanhã, para nós estarmos juntos estudando o capítulo de número 21 e continuando esse estudo tão maravilhoso acerca da vida de Jó. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.